28 de fevereiro de 2021, chegando em casa agora após uma longa e exaustiva noite de trabalho, resolvi conversar alguns minutinhos com você sobre uma situação que tem se repetido muito na vida de uma galera mundo afora, principalmente nesses tempos de pandemia, que é a sincronicidade dos números. Quando você se percebe olhando para o relógio, olhando para alguma placa de carro e percebe que determinados números estão te perseguindo. Como por exemplo, 1h01, 11 horas 11 minutos, 22 horas e 22 minutos, 13 e 13, né? 5 e 55, né? 15 e 15. Isso acontece com muita frequência. Olhou para a placa da frente do carro, está lá 10, 10, 11, 11, 66, 66. E às vezes as pessoas se perguntam, cara, o que isso aí quer dizer? Você tem uma série de explicações mundo afora aí, né? Principalmente algumas explicações e orientações mais místicas, mas tem uma justificativa de um cara chamado Jung, o tal do Carl Gustav Jung, que me chama muito a atenção e explica muita coisa, pelo menos no meu entendimento. A primeira coisa que ele traz para a gente é aquele conceito velho que a gente já tratou aqui no canal centenas de vezes, que é o conceito da sincronicidade. Ou seja, que primeiro, que nós não estamos isolados no mundo, né? A nossa mente, ela estaria conectada por meio de arquétipos fundamentais lá atrás, e ao mesmo tempo seriam dicas desse inconsciente, muitas vezes até coletivo, para que nós nos alertássemos a respeito de determinadas situações. E tudo isso depende, pessoal, claro, agora um pouquinho mais da minha leitura e não da leitura daquele sujeito, a respeito das impressões e compreensões que se tem a respeito de cada número. Por exemplo, no decorrer da nossa história, a gente sempre imagina o número 1, por exemplo, como o primeiro, aquele que está no primeiro lugar do pódio, por exemplo. Então, quando você encontra algumas sequências relacionadas ao número 1, é muito importante você se dar conta a respeito do que aqueles números estão dizendo para você, né? Que atenção aqueles números estão fazendo você prestar a partir daquele momento. Tem relação com você, tem relação com alguma situação que você tem vivido, tem relação com a preocupação com alguém que você ama, sobre a colocação dessa pessoa no mundo. O número 2 traz o conceito de par, traz o conceito de casal, reflexão a respeito dos relacionamentos, casamento, namoro, etc. 3, muitas vezes é um número de engrenagem, dificuldade de engrenagem, dificuldade de que a roda comece a girar e as coisas comecem a acontecer quando você tem uma sequência relacionada ao número 3, ou uma questão de colocação no pódio, terceiro lugar, ficar para trás, né? Os números pares geralmente se relacionam àquelas situações que têm a ver com engrenagem, funcionamento, azeitamento, as coisas funcionando bem, as coisas caminhando do jeito que deveriam. E os números ímpares geralmente trazem para a gente a necessidade de ajustamento de alguma situação, ajustamento de alguma relação aí que esteja com dificuldades. É muito importante a gente se dar conta, por exemplo, que quando você começa a perceber números iguais te perseguindo, eles se sucedem durante o dia. Eu tive a oportunidade de trabalhar com um determinado colega em que ele dizia para mim, Daniel, 11 11. Olha só que incrível. Bateu, você pergunta para o sujeito que horas são, ele diz 11 11. Bateu o olho no relógio, 13 13. 15 e 15, 17 e 17. Tá bom? Não sei se você já percebeu isso acontecendo na tua vida, mas fique alerta. Veja qual é a informação que o seu inconsciente pretende te dar, né? Se ele está chamando a tua atenção para os teus relacionamentos, a fragilidade dos teus relacionamentos, a necessidade de se investir nesses relacionamentos, gastar tempo, isso se tiver relação com os números pares.
Se aparecerem os números ímpares, qual é a pergunta que o universo está te fazendo? Olha, está na hora de fazer a revisão do carro, tem alguma engrenagem que não esteja funcionando, você está postergando alguma decisão ou ainda alguma atividade, você está deixando de cumprir algum compromisso? Fique atento, o mundo traz dicas importantes para a nossa vida. Um bom dia.